E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o Logos Reis. E hoje eu vou falar sobre uma novela que eu gostei muito, que passou entre os anos de 2017 e 2018, na faixa das 19 horas, na Rede Globo. A novela O Tempo Não Para, que na verdade foi apelidada de A Novela dos Congelados. Isso mesmo. Lembram dela? Então vamos lembrar um pouquinho? E para fazer uma conexão com a lógica, eu vou falar sobre essa novela e pegar uma partezinha dela para falar sobre a lei da exclusão do terceiro termo, que é um princípio da lógica clássica. Quer saber como eu vou fazer isso? Esperem alguns segundinhos que eu já conto. Bem, pessoal, essa novela conta a história dos Sabinos Machado. É uma novela que fala sobre ficção científica, mas fala de muito romance. E tem também algumas aventuras, entre outras temáticas, mas principalmente romance. Ela conta com um núcleo de uma família, os Sabinos Machados, que é chefiada pelo Dom Sabino, vivida pelo querido, maravilhoso Edson Celulari. Aliás, ele fica exemplar fazendo o papel de um homem do século XIX, isso mesmo, porque a novela começa mais especificamente em 1886, na época do Brasil Império. Vejam bem, quer ver qual é a novela? Essa aí, ó. Bom, quando tudo começa na fazenda dos Sabinos Machado. Ele tem assim, eles, né, no caso, é claro que o Dom Sabino, né, mas eu digo eles porque é da família, muitas terras onde eles fazem extração de minérios e ouro, tá? E aí o que acontece? A novela começa quando eles estão se preparando para uma festa da filha mais velha do Dom Sabino. Então é assim, ó, a família é assim, ó, é o Dom Sabino com a Dona Agostina Sabino Machado, que na verdade tem um sobrenome de rainha, mas eu não vou saber dizer para vocês todo o sobrenome, né? Então é chamada de Agostina Sabino Machado. Tem as duas filhas mais jovens, a Nico e a Kiki, e tem um cachorrinho que é assim, ó, fofurésimo, não existe essa palavra, né? Fofíssimo, que o nome dele é Pirata. Tem também alguns agregados, tem a preceptora, que é a Misteline, tem a fiel escudeira da Marocas, que é a filha mais velha, vivida pela Juliana Paiva, que é a Damásio. Tem alguns escravos, que alguns deles o Menelau, tem o Cecílio, tem outras também, que também depois ao longo da história a gente vai conhecendo melhor. E aí assim, ó, eles estão se preparando para essa festa. E a Marocas, ela é uma menina assim, muito cheia de vida e muito empoderada pro seu tempo. Tanto é que ela chama a Damásio, a sua escrava, no caso, de irmã. E a Damásio até a corrige, né? E diz que onde já se viu negros e brancos serem irmãos, né? E ela diz, um dia tudo isso pode mudar. Quem sabe um dia a gente não possa ser irmãs. Mas enfim, eu sei que a Marocas, ela tem que se preparar para tal festa. Mas ela foge e vai tomar banho no rio. Lá no rio, claro, ela fica com pouca roupa e tá lá bem à vontade. A Damásio não quer entrar, enfim. Mas aí quando elas vêm, chegam uns rapazes ali próximo, alguns meninos, e elas fogem. E aí elas ficam espiando os meninos. Aí lá pelas tantas, um deles, que é, digamos assim, um rapaz metido a ser
poeta, vamos colocar assim, o Bento, né, encontra a parte íntima dela, uma das partes íntimas dela chamada anágua, que é algo que se usava assim por parte da saia, tá? Por baixo da saia, quer dizer. E aí ele encontra aquilo, comenta com o seu colega, um dos seus amigos, né? E vê que elas estão espiando. E ele chega ali, perto, e aí a Marocas fica brava com ele, meio que se apresenta, diz quem ela é, o que eles estão fazendo, afinal de contas, nas terras do pai dela, que é o Dom Sabino. E aí que ele percebe que ela é, claro, quem ela é, né? Ele tenta beijá-la, bem nesse momento chega o Dom Sabino. O Dom Sabino fica furioso, pega uma arma, sai correndo atrás dos meninos, atira mais de uma vez e consegue acertar onde? No bumbum do Bento, isso mesmo. Mas acontece que o Dom Sabino pensa que ele morreu, mas na verdade ele não morreu. E aí um dos rapazes tem a brilhante ideia do Bento fingir a sua morte. Eles fazem um velório, fazem toda uma firula, certo? Até a pobre da Marocas vai ao enterro, ao velório no caso, e fica culpada com aquele sentimento que, nossa, foi por minha culpa que ele morreu, o pobre coitado, não sei o que. Eu sei que o Dom Sabino descobre, vai atrás, gente, dá uma confusão no falso velório, e aí um incêndio é causado. Gente, vocês não têm ideia, tudo isso já acontece no primeiro capítulo. Aí eu sei que o Dom Sabino descobre a falsificação e novamente quer matar o Bento. Eu sei que ele só se consegue colocá-los na cadeia, o Bento e os amigos. Mas aí o Dom Sabino inventa de casar o Bento com a Marocas. Mas acontece, gente, que a Marocas, o Dom Sabino, né, como eu disse para vocês, tem a Marocas e essas duas filhas mais jovens. E a Marocas diz a ele: pai, você me criou para ser o filho homem que você não teve. Então eu não quero casar com ele, porque eu não tenho amor a ele. E assim, se você insistir, isso não vai dar certo. Alerta o pai. Mesmo assim, ele insiste, juntamente com a sua mãe, a Dona Agostina. Na hora do casório, a Marocas diz não. Aí, no caso, a Marocas não ficar mal falada, o Dom Sabino inventa de fazer uma viagem de navio para conhecer um dos seus estaleiros, tá? Mas claro que aquilo tudo é desculpa para no caso assim, a fama dela, a má fama dela não chega ao Rio de Janeiro. Isso acontece tudo em São Paulo, tá? E aí eu sei que estão lá muito bem no navio. Daqui a pouco aparece o Bento, que está trabalhando no navio. O Dom Sabino de novo fica furioso, quer pegá-lo pelo pescoço, mas nisso eles percebem que o navio pechou num iceberg. E aí, gente, é que começa a história propriamente dita. Porque o navio afunda, aí por conta das baixas temperaturas, curiosamente, a família da Marocas, mais os agregados e juntamente com o Bento, eles congelam e aí eles ficam congelados durante 132 anos. Isso mesmo, 132 anos. Inclusive o cachorrinho pirata, que vocês têm que ver quem é. Olha aí a foto dele. Enfim, passado o tempo, agora 132 anos depois, já 2018, que aí a novela já passa para 2018, embora ela tenha sido passada 2017, 2018, na novela eles colocam já 2018. Um personagem, o Samuel, vivido pelo Nicolas Prates, que é um menino que é um surfista, tá muito bem ali surfando e daqui a pouco ele enxerga aquele baita bloco de gelo. E naquele bloco de gelo, quem que ele encontra? A Marocas.
e imediatamente parece amor à primeira vista. E aí acontece que o bloco de gelo vai se quebrando, ele vê que a Marocas afundou, né, a parte dela, só onde ela estava afundou, vai atrás dela, né, embaixo, mergulha, né, para salvá-la, no caso, né, e consegue. Mas aí eu sei que quando eles saem da água, eles já não estão mais em Guarujá, eles vão parar numa ilha fictícia, se conhecem, claro, né, e aí ali começa uma linda história de amor. O Samuel, ele é filho da Carmen, que é vivida pela Cristiane Torlone, uma mulher lindíssima, empoderada, certo? Uma mulher do século XXI, né, pessoal? Que acaba arrebatando o coração do Dom Sabino. O Dom Sabino fica enlouquecido pela Cristiane Torlone, ou melhor, pela Dona Carmen, pela Carmen. Gente, é claro que a Dona Agostina não vai perdoar esse tipo de coisa, né? Aí adivinhe, olha o link que eu quero fazer com esse princípio da exclusão do terceiro termo. A Dona Carmen, ou melhor, a Dona Agostina, para separar o Dom Sabino da Carmen, inventa que está grávida. E aí, pausa para a história, que agora vai entrar a lógica. O princípio da exclusão do terceiro termo é, na verdade, a aplicação da lei da não contradição, que diz o seguinte, que algo só pode ser ou não ser, não há um terceiro termo. Isso quer dizer que, quando a Dona Agostina diz que está grávida, ela realmente só poderia estar grávida ou não estar grávida. Não há uma terceira possibilidade. O que isso significa, gente, na prática? Isso que eu estou dizendo. Quando alguém diz que está grávida, não tem um meio termo, não tem como estar, como eu disse antes, meio grávida. Do mesmo modo que se alguém é casado, ou essa pessoa é casada, ou não é casada, a não ser que ela se separe. Mas no caso da gravidez, é muito mais evidente esse princípio, certo? E aí, claro que esse princípio é aplicado, como é uma lei da lógica clássica, em frases, no caso, frases declarativas. Que tipos de frases? Aquelas que dizem que, por exemplo, se eu digo a frase só pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Não há uma terceira opção. Por exemplo, uma frase declarativa que é avaliada como verdadeira ou falsa a partir daquilo que algo é, certo? Samambaias são plantas. Realmente, o fato de ser plantas identifica o que são samambaias. Samambaias são plantas é algo verdadeiro. Agora, se eu dissesse samambaias são humanos, seria algo falso. É verdadeiro ou é falso. Não há uma terceira possibilidade. Isso é uma forma também de nós avaliarmos esse princípio. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Bye!